Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o segundo tenente reformado do Exército Brasileiro, Odilon Tadeu da Costa. Prazer tê-lo aqui no programa Nossa Gente, Odilon. Obrigado, Minosso. O prazer é todo nosso em poder participar dessa entrevista com a nossa TVL, que além das notícias do nosso Poder Legislativo, do Poder Legislativo blumenauense, também traz notícias para a comunidade em geral. E de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, a gente entrevista aqui uma personalidade, um personagem que fez e faz a história. Odilon, quanto tempo o senhor está na cidade, em Blumenau? Eu moro em Blumenau há 42 anos. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, já me sinto um blumenauense e, é claro, não esqueci as minhas raízes gaúchas, né? Uma vez que eu nasci no Rio Grande do Sul, mas já me sinto blumenauense ali, estou integrado totalmente à comunidade. Com mais de 40 anos é justo que o senhor esteja aqui no programa para fazer parte do quadro Nossa Gente. Agora, o senhor é natural de que cidade lá no Rio Grande do Sul? Eu nasci em São Pedro do Sul e com 2 anos de idade já o meu pai mudou-se para Santo Ângelo, na região missioneira. E lá morei no interior, na colônia, até os 16 anos. E depois, então, o meu pai comprou uma churrascaria na cidade e lá fiquei trabalhando na churrascaria até ingressar no Exército Brasileiro. Pois é, Santo Ângelo, aquela região dos 7 povos das missões, algumas cidades fazem parte dessa região missioneira do Rio Grande do Sul, né? Várias cidades, é chamado 7 povos, como você falou. Eu tive a oportunidade de conhecer São Miguel, que é a capital das missões, né? Foi a capital missioneira. Santo Ângelo, que também foi uma redução que foi criada mais tarde, mas também muito importante. E, inclusive, estive no Uruguai, visitei as ruínas de São Ignácio Mini. E a história missioneira é uma história muito bacana, muito interessante. Lá foi fundido, o primeiro ferro no Brasil foi fundido naquela região lá. E os índios missioneiros, de uma certa forma, eles fizeram a história e continuam sendo prestigiados lá. Não vou dizer que recebam uma assistência ideal, mas a história não nega a existência das missões e o trabalho que os índios fizeram nessa região. Pois é, essa região dos 7 povos das missões, né? Essas cidades importantes como São Miguel, Santo Ângelo e outras cidades, as ruínas que estão lá tombadas hoje como patrimônio, né? Da humanidade, exatamente. Então, os padres jesuítas, né? Que tentaram e muitos conseguiram catequizar os índios. O Sepete Araju foi o principal índio daquela região lá da história? Exatamente, da parte indígena o que fala mais é de Sepete Araju. Fala inclusive que era um líder e não queria sempre a guerra, ele tentava a paz também, mas infelizmente na época não deu muito certo. Então, você falou nos mártires, nos padres missioneiros, padres que vieram até as missões, eu já li alguma coisa sobre isso. Eu imagino esses padres saírem da Europa, vir por uma região daquela, só havia índios, na época ali, principalmente na região das missões, e com 20 e poucos anos de idade, eram todos jovens, em torno de 30 deles foram mortos ali na região, né? E além do trabalho da construção, enfim, tentando educar ao sistema dos brancos, né? Exato. E também evangelizar os povos lá, indígenas, a questão do que eles deixaram como legado, que nós dizemos aí, as ruínas, né? Aquelas construções que a gente não consegue imaginar para aquela época como é que fizeram aquilo. Impressionante. Quem tiver a oportunidade de passar lá, de conhecer as ruínas de São Miguel, as outras ruínas já estão um pouco danificadas, não sobrou muita coisa. Mas tem também a Catedral de Santo Ângelo, que foi construída no mesmo estilo das ruínas e no mesmo local onde existia a igreja.
Inclusive tem uma praça muito bonita e tal, então é um passeio muito bacana lá. E às vezes, aqui em Blumenau, quando se fala em cooperativismo, aí fala-se muito da Europa e tal. Só que nas missões, os padres jesuítas instituíram o cooperativismo lá, entre os índios que estavam reduzidos, como chamamos, né? Então os índios tinham residência próximo da igreja, próximo da praça e por ali. Então eles trabalhavam coletivamente, mas também tinham sua propriedade individual. E daí o cooperativismo, como eu lhe falo. O senhor foi para o Exército em que ano? Em 1969 eu ingressei. Pois é, na época do regime militar, né? Exatamente. O primeiro ano a gente passa lá como recruta, como é chamado, então é mais instrução, mas já a partir do segundo ano, lá por 70 até 72 por ali, foi um período bem difícil. Tanto que nós sabíamos o horário de entrar no quartel, mas não sabíamos o horário de sair. A situação no Brasil estava bastante complicada. Nós chegávamos a ficar mais de 30 dias sem sair do regimento onde servia, né? Porque a qualquer momento poderíamos ser chamados. Principalmente que lá era uma região de fronteira, também tinha problemas de contrabando, uma série de coisas. Tem algum episódio assim que te marcou nesse período? Exatamente, digamos assim, o que mais marcou foi aquela necessidade daquela permanência constante dentro do quartel, né? A permanência, então, né? Exatamente. Então hoje, graças a Deus, não tivemos a atuação real, isso não houve problema, mas tínhamos que ficar de prontidão, como a gente chama, durante todo o período. Como se diz no Exército, de sentinela, né? Exatamente. Agora, Odilon, quanto tempo lá em Santo Ângelo, no Exército? Eu fiquei 4 anos, em torno de 6 anos em Santo Ângelo. Eu comecei como soldado, passei a cabo, fiz o curso de motorista de blindado, então eu dirigia os carros de combate, né? E depois, em 1973, no caso, a unidade começou a ser transferida para Rio Negro, no Paraná. Então veio que é pertinho ali de Rio Negrinho, divide Santa Catarina e Paraná. Exatamente, tem Rio Negro e Mafra, né? São duas cidades. Então nós viemos para Rio Negro, no Paraná. Então, dá 900 quilômetros mais ou menos de Santo Ângelo. Então a unidade toda se deslocou para Rio Negro e ali então começou-se uma nova vida e tal, numa outro local e tal, mas também uma ótima cidade. E fico feliz porque lá eu encontrei uma namorada, minha esposa, que convive comigo há 42 anos, né? Vamos fazer 43 anos. Temos 3 filhos e tal. E para minha felicidade, inclusive, um deles seguiu a carreira do Exército, embora os dois tenham servido, né? E de Rio Negro eu passei no concurso para sargento e fui para o Rio de Janeiro fazer o curso. Lá fiquei 2 anos e terminado o curso, então eu poderia escolher uma unidade, praticamente em todo o Brasil, conforme a classificação do curso, né? E como a minha noiva na época trabalhava na Telefônica, na Telesc da época, era importante que eu escolhesse Santa Catarina para ela poder continuar trabalhando. Só que eu tinha uma vaga em Florianópolis e eu estava interessado nessa vaga. O que aconteceu é que no momentos antes de eu fazer a escolha, um outro aluno tinha pedido recontagem de pontos e tal e passou na minha frente e escolheu Florianópolis. Aí a vaga que tinha em Santa Catarina era Blumenau, né? Até quando eu falei Blumenau, eu decidi na hora, é claro, um oficial que estava fazendo lá a listagem falou: mas você conhece Blumenau? Eu digo: não conheço. Então prepara um barquinho para você levar para lá por causa das enchentes. E aí então, por sorte minha, graças a Deus, vim parar em Blumenau e daqui não saí. Pois é, e o senhor está aqui, como disse, há mais de 40 anos, né? Na cidade há 40 anos. E no batalhão eu fiquei 24 anos na ativa
E estou há mais de 18 anos também auxiliando o batalhão no que é possível, através da Associação dos Amigos do Batalhão, enfim, a gente está. Pois é, e por falar no barquinho, o senhor nesse tempo de Blumenau encarou algumas enchentes e, como de hábito, o Exército, aqui o 23BI, sempre, né, estendendo a mão à nossa gente. Exatamente. A primeira enchente que eu enfrentei aqui, eu acho que foi lá pelos... Eu cheguei em 77 aqui, né? Lá por 80 e poucos por aí. Eu vinha de Rio Negro e aí quando cheguei próximo do aeroporto ali já não passava mais, né? Aí eu não conhecia bem a cidade, né? Entrei lá pela Itopava Norte, para aquele lado lá, e descobri a casa de um militar, colega nosso lá, e deixei a minha esposa lá e fui me apresentar no batalhão para poder trabalhar, né? Então isso era uma pequena enchente que estava acontecendo naquela época. Era para dar o cartão de visitas. Exatamente. Pois é. Odilon, nós vamos fazer um breve intervalo e depois vamos continuar essa prosa, porque além de outras tantas enchentes que vieram, né, aqui em Blumenau, o seu serviço no 23BI, também esse trabalho em Angola, enfim, essa dedicação da vida ao Exército Brasileiro. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL. O meu entrevistado no programa é o Odilon Dalla Costa. Ele é segundo tenente reformado do Exército Brasileiro. A gente falava lá no primeiro bloco, ou pelo menos fechamos o bloco, sobre a tua chegada a Blumenau, a primeira enchente, mas depois vieram as grandes enchentes, 83 e 84, que é para não esquecer, né, Odilon? Exatamente. A enchente de 83... nós recebemos o aviso à noite que era para ir para o quartel. Então eu lembro bem, pegamos lá uma escova de dente, uma coisa assim, o mínimo possível, né? Imaginando, vamos lá e no dia seguinte a gente retorna e tal. E levei uma máquina fotográfica também, porque achei que seria importante tirar fotos. Nós ficamos em torno de 10 dias praticamente sem sair do quartel. O trabalho era 24 horas por dia, porque o curso que eu fiz no Rio de Janeiro é na área de saúde, então eu sou técnico de enfermagem. E o que aconteceu? A seção de saúde do batalhão tornou-se um mini hospital de toda aquela região ali, de toda a população da Garcia e de outros locais, que não tinha acesso ao centro. Aliás, eu cheguei a vir ao centro uma noite num barquinho de alumínio com um senhor que estava infartado e um soldado segurando um lampião a gás no ombro, assim. De repente, passamos por uma rede de alta tensão, que o quanto deu tempo de gritar para o soldado, baixa-se. E o soldado, senão o soldado poderia ter morrido eletrocutado. Então nós viemos até o Hospital Santa Isabel, que ainda estava atendendo na época, e contei a história. Na volta, quando eu retornei, tirei algumas pessoas de uma outra casa da Rua Amazonas e levei para um prédio mais alto, que a água já estava chegando no segundo andar da casa, e contei a história ao comandante do batalhão. E o comandante do batalhão suspendeu qualquer atendimento noturno, então, para evitar um acidente maior entre nós. Agora, tanto o efetivo como o pessoal de apoio do Exército, eu falo de apoio porque numa época de enchente, eu vi agora em 2008, por exemplo, aí se junta ONGs, os jipeiros de Blumenau, enfim, quem pode, né, se junta para... Mas o Exército acaba, como foi da última vez, coordenando todas as ações, né?
A enchente de 83, Minusso, ouvintes, principalmente telespectadores, principalmente pelo despreparo. Não existia defesa civil, tanto a polícia militar, como bombeiros, como o próprio quartel, não tinha estrutura para atender. Então, o que aconteceu? Começou-se pelo improviso, tentando pelo menos atender os casos mais graves e assim. Então, como eu digo, a seção de saúde se tornou um mini hospital. Com a capacidade do médico que nós tínhamos lá, o doutor Adilson, que era obstetra também, o sargento Imo, o doutor Tontini, que era dentista, mas que ficou na estação rádio, ele tratador disso aí, e outros tantos auxiliares que tinham lá. E tanto que foram feitos 3 partos nas enchentes de Blumenau, foram feitos 3 partos lá na seção de saúde do batalhão. Que entre o risco de fazer um parto lá na seção e trazer uma mulher grávida para o centro de um barco, uma coisa assim, o médico e o próprio comandante, é claro, que é o comandante do batalhão, decidiram que era melhor fazer isso lá, né? Então... Além das enchentes, o que mais te marcou nessa passagem pelo 23BI? São tantas coisas, mas eu só queria complementar, eu falei no início que levei alguma coisa e uma máquina fotográfica. Eu contei isso porque 10 dias depois eu abri a minha gaveta e a minha máquina fotográfica estava lá. Eu lembrava da máquina quando saía de helicóptero, quando saía de barco e tal. Mas no corre-corre do dia ali eu não tirei uma fotografia sequer. Então eu vi as fotografias depois e... né, coisa ali. Mas então eu falei que tive o período do início da carreira, aqueles problemas todos que aconteceram no Brasil, esse segundo período das enchentes e o terceiro período que eu destaco também foi a minha missão de paz em Angola, né, que eu fiz com outros tantos colegas, mais de 100 militares aqui de Blumenau participaram lá. Então foi uma experiência marcante, né? Eu era subtenente já e também trabalhei na área de saúde lá. E tanto nos perigos que a gente enfrentava lá, com guerrilheiros armados ainda, quando nós chegamos lá, eles não tinham entregado o armamento. Então isso que você vê, essas fotos que você vê hoje de civis andando com fuzis no Rio de Janeiro, lá nós víamos a toda hora, né? Eles nos atacavam. Em vez de nós atacá-los, entre aspas, revistá-lo, era eles que nos revistaram, porque nós fomos para a região da guerrilha, né? Nós saímos da área do governo. Mas vocês foram com a missão de paz. Exatamente. Agora o senhor enfermeiro, né? Eu imagino quantos atendimentos foram feitos ali, né? Qual era o principal problema das lesões? Eram as minas? Minas e principalmente a malária, né? Que a malária lá se alastrava de uma coisa assim incrível, né? E, principalmente entre a população de lá. Até porque existia uma tradição lá do povo que as pessoas não deveriam se tratar por causa da malária. Que elas já tinham imunidade, uma coisa assim, e isso era um grande erro. Inclusive militares nossos tiveram problema com a malária, mas não houve falecimento. Mas na nossa companhia, que nós estávamos em Andulo, um capitão não lembro se da Guiné-Bissau ou coisa assim, ele faleceu em decorrência da malária, né? Então era muito perigoso. E como é que era um hospital de campo? Como é que era feito esse tipo de atendimento? Na nossa companhia, nós fazíamos mais o atendimento dos nossos militares. Mas quando havia acidentes maiores, porque havia um hospital de campanha montado pela ONU, com funcionários da ONU, funcionários civis da ONU, que prestavam essa assistência. Então a nossa obrigação era percorrer o acampamento, tinha 10 mil angolanos acampados lá em barracas. Então a nossa obrigação era percorrer os acampamentos, verificar os doentes que estavam lá e fazer o tratamento que necessitasse ali mais urgente e o restante então o pessoal da ONU que tomava conta. Mas eu, por exemplo, auxiliei em 2 atendimentos, entre tantos 2 atendimentos que um deles foi uma explosão de mina que matou 2 pessoas, 2 crianças e outras 3 crianças ficaram
feridos então nós tivemos. E um segundo foi o tombamento de um caminhão com mais de 40 angolanos. Aqueles caminhões antigos, eles saíam todo mundo em pé dentro daqueles caminhões, o caminhão tombou, imagina. Aí foram trazendo tudo para dentro de um hospital da cidade de Andulo, que não tinha cama, que não tinha energia elétrica, que não tinha água, e aí os feridos todos deitados no chão, e nós tentando atender, né, os mais graves, aí um avião levando os mais graves para outras localidades. Então era um desespero total, né, para conseguir, com pouca gente, e atender um grupo tão grande de feridos. Que época foi essa? Isso em 1996 e 1997. Não é tão distante assim, né? Não, nós estamos coisa agora recente, né? 20... Agora, mas foi uma guerra civil, né? Na realidade a guerra civil começou em 75, logo depois da emancipação de Angola, né? Quer dizer, na realidade Angola se emancipou. Ela não se emancipou, ela expulsou os portugueses de lá, né? Ela quis se tornar independente? Exatamente. Só que daí se tornou independente, mas as duas facções não se entenderam, né? O litoral era comandado pelo governo de Angola, né? E o interior, onde tinha mais as minas de diamante e tal, a coisa rica, mais rica, era pela guerrilha, que era... no caso lá, os próprios, e de um lado a Rússia e do outro lado o americano, então tudo, e era um país, olha, lindo, com estrada de ferro, muito desenvolvido, mas destruíram totalmente, imagina, de 75 a 97. O país mergulhou na pobreza, né? Exatamente. Agora, o senhor fez amigos lá, e ainda hoje tem contato ou não? Não, tem alguns angolanos que vêm até a FURB aqui, por exemplo, fazer estágio ou fazer cursos, então a gente se encontra. Mas lá, precisamente, não, até porque para a gente lá é difícil e para eles vir para cá é muito mais difícil ainda. Bom, aqui eu tenho algumas medalhas, né? Resultado de condecorações pela sua dedicação ao Exército Brasileiro. Eu vou mostrar aqui, e o senhor, na medida do possível, vamos deixar nessa posição para que o Eliezer possa mostrar para o nosso telespectador. O senhor pode me explicar o significado de cada uma delas? Vamos lá. E essa primeira medalha é pela missão de paz que eu fiz pela ONU, né, em Angola. Essa segunda é do tempo de serviço, então a cada 10 anos o militar que tem bom comportamento, bom aproveitamento e tal, recebe uma medalha de 10, de 20 e de 30 anos. Então essa é a última que eu recebi, é de 30 anos. Esta aqui é uma medalha que eu já recebi na reserva já, pelo trabalho que eu continuei fazendo no batalhão. É uma medalha que também é concedida a civis. O Exército Brasileiro concede a civis ou alguma pessoa de entidades ou coisa assim. Essa aqui é da missão de paz da ONU, que nós todos recebemos que estivemos lá. E essa aqui é uma medalha da Polícia do Exército de Brasília, que também da PE, que também pelo trabalho que eu fazia aqui, eles destacavam alguns para receber medalha. Essa aqui de colaborador emérito do Exército, que também fui lisonjeado com essa honra de receber essa medalha, que também os civis também são distinguidos com essa... Não, é bem uma medalha, é um broche que usa-se na camisa, né? Essa aqui é da missão de paz em Angola. E por último essa aqui, que também fiquei recebido o comando do 23BI, agora pelos 80 anos do 23º BI. Então o senhor entrou no Exército lá em Santo Ângelo no ano de 1969. Fazendo uma breve continha, o senhor tem uma relação com o Exército de 50 anos, meio século? Exatamente, como eu digo, na ativa eu fiquei 32 anos, né? Porque contei os tempos de licença não gozada e tal, então eu pude ir mais cedo para a reserva. Mas continuo, tenho mais de 18 anos aí que tenho um contato, né, uma relação muito grande com o batalhão. E o senhor continua vestindo a camisa do Exército Brasileiro? Exatamente.
o militar diz assim, né, que a farda é a nossa segunda pele, né? Então a gente, embora tire a farda de trabalho, mas continua. Odilon, quando a gente vai para o desfile de 7 de setembro, eu me lembro desde criança na escola, e eu imagino que seja hoje com as nossas crianças, com os mais velhos, mais apegados ainda, quando aparecem os oficiais do exército, soldados, o equipamento, né, na rua, vem aquele sentimento de patriotismo. Ele se expande mais quando a seleção entra em campo, em Copa do Mundo, essas coisas. Mas o exército brasileiro nos orgulha a nós, cidadãos do Brasil. Imagina o senhor que faz parte das fileiras, né? Exatamente, Minosso. Nós temos, inclusive, nesses últimos tempos, vários grupos de militares que estavam um pouco afastados do exército, né, que passaram lá, ficaram 1 ano, 2 ou mais, estão criando grupos e fazendo almoços, se juntando para poder reviver esse tempo de quartel. Que é uma mudança muito grande. Para quem fica 1 ano só, já é uma mudança muito grande. Por quê? Porque ele sai ali de menino, né, de colégio, de papai e mamãe e tal, para de repente assumir uma responsabilidade como soldado, pegar uma arma, ir para o campo, dormir, passar frio, né, passar necessidade, fome e tal. Então há uma mudança muito grande na vida e que guarda-se para o resto da vida. E para quem ficou então mais de 30 anos lá, principalmente da minha função, que eu era militar, mas também era da área de enfermagem, ou mais da área de enfermagem, então eu, digamos, tinha que ter um tratamento diferenciado para todos os militares, né? Porque quando eles chegavam lá, eles precisavam ser atendidos, né? Então tinha que ter um tratamento diferenciado dos outros. Odilon, muito obrado. Foi Obrigado, muito legal Minosso. essa conversa, hein? E eu não sei se eu lhe falei aí, mas só para complementar, né, que eu tenho uma filha e 2 filhos. E os 2 filhos foram meus colegas de quartel ali. Um ficou 1 ano só e o outro continua na ativa como primeiro sargento até agora. Odilon Tadeu Dalla Costa, segundo tenente reformado do Exército Brasileiro, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.